Fala, meus queridos! Bora falar de Cruzeiro que está de folga, porém é só alguns dias nessa semana e é merecido também, né? Depois da grande vitória contra o Palmeiras no último domingo, Cruzeiro que está na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. E detalhe, teremos um jogo ainda a se fazer antes da pausa do Super Mundial, que poderá nos colocar na liderança do campeonato. Vamos falar sobre isso. O Cruzeiro também que está prestes a confirmar a presença em um torneio que acontecerá aqui no Brasil e poderemos ter adversários tradicionais do futebol sul-americano. Vamos falar sobre isso também. E tem jogador muito importante perto do retorno. Chegou a hora de falar do nosso Cruzeiro querido. Antes de qualquer coisa, se você não é inscrito no canal Cruzeiro Querido, se inscreva, deixe o seu like e hype esse vídeo para que você possa nos ajudar a continuar a crescer aqui na plataforma. O Cruzeiro que está de folgas 2 dias depois da vitória contra o Palmeiras, mais do que merecido, né, gente? E o Cruzeiro que retornará ainda essa semana aos treinamentos, aí já visando o confronto contra o Vitória no Barradão, jogo no dia 12 de junho, ou seja, sem ser essa semana na outra, 7 horas da noite no Barradão. O Vitória que é o 16º do Campeonato Brasileiro, né? Uma posição acima da zona de rebaixamento, um ano não tão bom a título de campeonato brasileiro para a equipe do Vitória, de Thiago Carpini, mas enfim, enfrentar o Vitória no Barradão não é fácil, dependente do contexto, né? Porém, é um Cruzeiro que tem evoluído, inclusive em jogos fora de casa. Eu tenho falado isso já, né, há mais tempo. O perfil desse time do Cruzeiro com essa evolução do Leonardo Jardim é verdade, tem dado gosto de ver o Cruzeiro, mas não só dentro de casa, mas também fora de casa. É um Cruzeiro que, se o time adversário gerar espaços para esse Cruzeiro, ele leva muito perigo. E geralmente o time mandante, ele tende a atacar mais e gerar esses espaços ao time adversário. E o Cruzeiro tem aproveitado isso muito quando joga fora de casa. Não é à toa que nas últimas 3 partidas que o Cruzeiro fez como visitante, foram 3 vitórias, foram 9 gols feitos e nenhum gol sofrido. Isso foi contra o Sport, aquele 4-0, 3-0 contra o Vila de Goiânia e o 2-0 contra o Fortaleza no Castelão. O Cruzeiro, que já é o melhor mandante do Campeonato Brasileiro, hoje é o quinto melhor visitante e tende a melhorar esses números, porque, como eu disse, tá dando gosto de ver o Cruzeiro jogando no Mineirão, mas também é um Cruzeiro muito perigoso quando tem jogado como visitante, muito por causa dos espaços que os adversários acabam cedendo a essa equipe do Leonardo Jardim. E que seja assim também contra o Vitória, lembrando que Flamengo e Palmeiras, por se preparar já para o Super Mundial, não jogará essa 12ª rodada antes deste campeonato, ou seja, o Cruzeiro vencendo o Vitória automaticamente assume a liderança e ultrapassará o Flamengo, que até então é o líder a 1 ponto do Cruzeiro. Na verdade, com 1 ponto a mais do que o Cruzeiro, né? O Flamengo tem 24 pontos, Cruzeiro 23, vencendo o Vitória, chegaremos a 26 pontos e temos sim condições, com todo respeito, de vencer o Vitória sim no Barradão. Lembrando que o Cruzeiro terá o retorno de Lucas Vidalba, que cumpriu suspensão contra o Palmeiras, porém perdeu o Christian, que recebeu o 3º cartão amarelo também no último domingo. Enfim, Cruzeiro então terá um jogo extremamente importante na semana que vem. Vamos em busca aí dessa liderança antes da pausa do Super Mundial. Super Mundial que terá então esse campeonato e o Cruzeiro ficará a jogar então, oficialmente falando, do dia 12 contra o Vitória até o dia 12 de julho contra o Grêmio, quando o Cruzeiro retoma a 13ª rodada enfrentando o time gaúcho aqui no Mineirão, ou seja, 30 dias sem um jogo oficial. O Cruzeiro já determinou, depois do jogo contra o Vitória, concederá aos seus atletas e comissão técnica uma folga de 14 dias, né, mais ou menos isso, e do dia 12 até o dia 26 de junho o Cruzeiro não estará treinando na Toca da Raposa 2, voltará justamente no dia 26, em preparação para a retomada do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, que o jogo contra o CRB no Mineirão acontecerá no final somente de julho. Então o Cruzeiro terá um jogo oficial dia 12 de julho, Grêmio, no Mineirão. E o Cruzeiro confirmou presença em um torneio, até em preparação dessa retomada.
um torneio em Cariacica, a convite do Desportiva Ferroviária, que contará não só com o Cruzeiro, não só com a Desportiva Ferroviária do Espírito Santo, mas também com 2 clubes tradicionais sul-americanos. Um deles praticamente confirmado é o Nacional do Uruguai. O outro é o São Lourenço, que ainda não confirmou presença, mas pode ser que confirme em breve. Então, 4 equipes. O Cruzeiro, que até então tem as datas reservadas deste torneio para o dia 3 e 6 de julho. Então, o Cruzeiro aí, talvez já no início de julho, tem amistosos importantes aí, sem saber ainda os adversários, né? Ficaremos sabendo aí de mais informações oficiais ao decorrer deste mês, enfim, e vamos trazer todos os detalhes aqui. Acho importante, né? Porque o Cruzeiro, por exemplo, contra o América, quando foi eliminado no Campeonato Mineiro, teve 40 dias de preparação antes de iniciar Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. E olha que o Cruzeiro, mesmo fazendo amistosos, fez até amistosos contra Bragantino, por exemplo, Botafogo, quando chegou o início do Campeonato Brasileiro, precisou dos jogos oficiais para ir corrigindo aquilo que era necessário. Porque sim, um amistoso é muito importante. Porque ele é o que mais aproxima de uma partida oficial. Porém, ainda não é uma partida que vale, né? Então imagine comigo, o Cruzeiro está nessa evolução. Depois do Vitória, só entraria em campo contra o Grêmio de forma oficial. Pelo menos esses amistosos, por exemplo, contra o Nacional do Uruguai, o São Lourenço da Argentina, no dia 3 e 6 de julho, já é uma forma de se preparar para essa retomada do Campeonato Brasileiro aí, né? Enfim, que o Cruzeiro possa aproveitar bastante esses amistosos. Lembrando que nesse período, talvez o Cruzeiro já venha contar com os reforços que deve chegar a pedido do Leonardo Jardim, e isso é importante também para adquirir entrosamento antes aí do retorno oficial contra o Grêmio. Como eu disse, o jogo com o CRB, o primeiro das oitavas de finais, está ali marcado para final de julho, né? Hoje, a data é dia 3 de junho, estamos falando aí de quase 2 meses até a Copa do Brasil, mas teremos aí o Campeonato Brasileiro antes disso. Gostei, não sei vocês aí, deixa aí nos comentários. Falando que também a retomada, reforços que pode estar chegando, tem jogador importante perto do retorno, e é o Matheus Henrique, que se lesionou contra o Mushuc Runa naquela partida no Mineirão, onde o Cruzeiro, né, perdeu por 2-1, dia 9 de abril, até anotei aqui no caderninho. 9 de abril, hoje está fazendo 55 dias da lesão no joelho do Matheus Henrique. Ele que já tem postado essa transição, né, na Toca da Raposa 2, está perto do retorno. O Cruzeiro trabalha com a forma de que no dia 26 de junho, quando retornará aos treinamentos, o Matheus Henrique já seja reintegrado ao grupo, treinando normalmente com todos. E aí, esses amistosos, talvez ele já tenha condições de ganhar alguns minutos. É um Matheus Henrique extremamente importante para essa equipe, para este elenco. Um cara extremamente capacitado, que quando se lesionou, é verdade, não vinha jogando o seu melhor futebol, mas também quem estava jogando, né? Ninguém estava jogando nada naquele período. E é o Matheus Henrique, eu vejo, dentro das características que ele tem, dentro dessa equipe do Leonardo Jardim, cara, pode agregar bastante. O torcedor do Cruzeiro até fica, né? Ah, mas ele vai entrar no lugar de quem? Do Christian, do Lucas Silva? Primeiro, o Matheus Henrique tem que voltar 100% saudável. Depois disso, capacidade ele tem de ser o titular do Cruzeiro. Porém, estamos vendo também que outros jogadores com capacidade de ser titular têm ficado no banco de reservas, porque o Leonardo Jardim encaixou uma equipe e cada um ali tem feito sua função muito bem feita. Matheus Henrique, 100% saudável, acho que ele tem totais condições de ser o titular, mas vai ter que conquistar dentro de campo, nas oportunidades, seja nos treinamentos, seja nos jogos, mas o primeiro obstáculo é ter ele 100% saudável, e isso eu acho que o Cruzeiro já vai ganhar bastante com o Matheus Henrique. Hoje eu tiraria, nem vou falar não, porque como eu disse, vou deixar para vocês aí, Matheus Henrique voltando. Na sua opinião, você tiraria o Christian ou o Lucas Silva? O melhor esperar e deixa aí esse BOzinho do bem pro Leonardo Jardim, o importante é o Cruzeiro aí, né? Fazendo com que essa equipe venha evoluir cada vez mais, não só em termos de peças, mas também com o time titular e aqueles que estarão disponíveis também no banco de reservas. Gostou do vídeo? Gostou do conteúdo? E não se inscreveu ainda por quê? Se inscreva no canal Cruzeiro Querido, deixe o seu like,
hype esse vídeo para que você não perca nada, é nada mesmo, do nosso Cruzeiro querido. Um abraço.